Pessoal, bom dia. Nós daremos início a mais uma sessão do projeto EducaSUS. E hoje nós temos a honra de receber a doutora Márcia Pozelli, novamente participando conosco aqui no projeto, advogada da Mesquita Barros, que veio conversar um pouquinho sobre a reforma trabalhista, os impactos que terá nas instituições de saúde, todos os aspectos, os principais aspectos. Então, doutora Márcia, obrigada por participar conosco novamente aqui no EducaSUS. A palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. O tema ele é bastante amplo. Nós vamos procurar passar os principais pontos. É um tema que causa bastante polêmica, muita divergência de opiniões. Então, vou procurar esclarecer as dúvidas. E aquelas que eu não souber, meus contatos vão estar disponíveis, então vocês podem ficar à vontade para me procurar, tá bom? Agora, em 11 de novembro de 2017, entra em vigor a Lei 13.467, que é a falada reforma trabalhista. E esta reforma traz vários impactos em vários segmentos. É uma verdadeira alteração da nossa CLT, mas que, de verdade, também preserva já os direitos existentes. Então, já está aparecendo lá? Espera aí, só um minutinho, por favor. Tá. Hoje, a CLT, qual é a legislação trabalhista hoje, de uma forma geral, ela tem como regra a aplicação da lei. E as convenções e os acordos coletivos, elas surgem para estabelecer condições mais vantajosas. Então, um exemplo das horas extras, né? Então, a regra geral é que ela tem que ser remunerada no mínimo 50%, que é a hora normal. Mas você pode estabelecer, por acordos e convenções coletivas, que ela seja remunerada 70%, 80%. Agora, com a reforma, qual é o mote da reforma trabalhista, da nova lei? É a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, convenção coletiva e acordo de trabalho, respeitando as bases mínimas previstas na Constituição Federal, como exemplo das horas extras, ela pode, as partes podem negociar, não necessariamente obedecendo o que está previsto em lei. Então, esta é a principal alteração em termos de direito coletivo. A validade das normas coletivas, o princípio da lei, é no sentido de que preza a autonomia da vontade coletiva. E isso tem base no artigo 104 do Código Civil, que é um negócio jurídico feito entre as partes, sendo ilícito, ele tem validade. E também outra alteração significativa diz respeito às condições pactuadas em acordo coletivo, elas prevalecem sobre a convenção coletiva, ainda que a convenção coletiva seja mais benéfica. A lei prevê também que não vai caracterizar uma nulidade na norma coletiva se houver ausência de contrapartidas recíprocas no acordo ou na convenção. Não. A única exigência que a lei traz é que, se houver uma cláusula que reduza salário ou que reduza jornada, é obrigatório uma cláusula prevendo proteção contra dispensa imotivada durante a vigência deste acordo coletivo. Outra alteração, houve muita discussão no nosso Poder Judiciário, diz respeito ao prazo de validade das normas coletivas.
Antes, a validade das normas coletivas, ela era de 2 anos, poderia ser até 2 anos, e não havendo negociação ou sendo uma norma benéfica, ela se estendia no contrato de trabalho, a chamada ultratividade das normas. Agora não. A lei, a partir de 11 de novembro, ela traz que o prazo é válido por 2 anos e que veda essa ultratividade, ou seja, qualquer cláusula tem que ser novamente negociada. O PDV também já trouxe muita discussão. E recentemente o Supremo disse assim, olha, o PDV, para não ser alvo de discussão em juízo e da arquitação, ele precisa ter sido negociado entre as partes. Agora a lei veio e disse assim, que uma vez havendo o PDV, ele vai dar aplicação plena e irrevogável àquela relação de trabalho, salvo disposição de encontrar um acordo ou na convenção coletiva. A demissão em massa, também muito combatida, objeto de uma ação específica envolvendo a Embraer no Supremo Tribunal Federal. Se brigou por muito tempo que haveria necessidade de negociação prévia com a entidade sindical para se praticar uma demissão em massa. Aquela demissão em que você, por motivos variados, tem que dispensar uma grande quantidade de trabalhadores. A lei veio e disse que a demissão, seja ela plurima, seja ela coletiva ou individual, ela não depende de autorização sindical. Outro assunto muito polêmico também, que envolve os interesses das entidades sindicais, a contribuição do sindical, tanto do empregado como do empregador, ela passa a ser agora facultativa. E para se fazer o desconto na folha de pagamento, necessita de autorização expressa do trabalhador. A reforma trabalhista trouxe também, em relação a se prevalecer o acordo e a convenção coletiva, 15 itens que ela enumerou. Eu não vou ficar repetindo os itens, mas eu acho que a gente pode dar destaque para alguns especificamente. Agora, a jornada de trabalho, o banco de horas, um intervalo mínimo de 30 minutos para a jornada superior a 6 horas, que antes se obrigava que fosse 1 hora nas jornadas de 8 horas, você pode ter um intervalo agora mínimo de 30 minutos. Remuneração por produtividade, a forma do registro da jornada, tudo isso agora prevalece o que for negociado, tanto em acordo como em convenção coletiva de trabalho. Alguns direitos também foram tidos de forma expressa como inegociáveis, sendo ilícita qualquer forma de supressão e de redução. São basicamente aqueles previstos na Constituição Federal. Então, os depósitos de fundo de garantia, o seguro-desemprego, a remuneração do trabalho no superior ao diurno, os valores mínimos da hora do serviço extraordinário, férias, 13º salário, todos aqueles previstos na Constituição também estão descritos aí no slide, que eu não vou repetir, vocês podem consultar. Então, diante de tudo isso, muita discussão surgiu a respeito de, olha, mas agora não vai mais haver a devida representação da entidade sindical, vai enfraquecer o direito dos trabalhadores. Como é que vai ficar essa questão? A lei criou a obrigatoriedade da constituição de uma comissão de representante dos empregados.
Então, a lei traz que, para as empresas com mais de 200 empregados, se faz necessário a criação de representantes e ela vai variando conforme o número de empregados. Então, até 3 mil são 3 membros, mais de 3 mil até 5 mil são 5 membros, e mais de 5 mil são 7 membros que devem compor essa comissão. E a finalidade da comissão é buscar o entendimento direto com o empregador, promover o diálogo, impedir discriminação, encaminhar as reivindicações. Quando a empresa ela estiver estabelecida em vários estados, a comissão pode se dar por estado ou no Distrito Federal. Isso é para evitar que se dissipe os interesses dos trabalhadores conforme a região que eles estão estabelecidos. E para que aquele que for eleito se candidatar a representante dos empregados, fica vedada de dispensa desde a candidatura até um ano após o término do mandato. Também, em se falando de contrato individual de trabalho, também houve alteração. A principal alteração que aqui as empresas precisam ficar atentas, porque vai haver assim uma grande, por parte dos órgãos do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, um cuidado especial, é o que está previsto no artigo 444, do parágrafo único da CLT, que prevê que para aquele empregado portador de diploma de nível superior que perceba salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo da Previdência Social, do benefício da Previdência Social, que hoje o teto é R$ 5.531, então aquele que perceba 11 mil e pouquinhos reais, tudo que for negociado com ele individualmente é como a preponderância dos instrumentos coletivos. Então, a gente sabe que tem já empresas pensando em elevar o salário de alguns empregados para cair nessa situação. E isso a Justiça certamente vai olhar atentamente para se evitar qualquer tipo de manobra para se tirar direito do trabalhador. Porque na Justiça do Trabalho, embora a lei tenha alterado muito esses direitos, a forma, na verdade não os direitos, mas a forma de como se lidar com os direitos previstos na lei, se sabe que continua em pleno vigor o artigo 468 da CLT, que fala que as alterações do contrato de trabalho elas não podem prejudicar o trabalhador, ainda que ele concorde, né? E o artigo 9 da CLT, que qualquer tipo de artifício utilizado pode vir a ser tido como fraude nas relações de trabalho. Agora, o acréscimo de jornada diária pode ser feito também por acordo individual, além da convenção do acordo coletivo, a jornada de 12 por 36 de descanso, tão conhecida das instituições de saúde, que muita polêmica já foi objeto de súmula do TST, também agora vem regulada de uma forma nacional para todas as atividades, de uma forma geral, claro que aquelas que podem ter algum tipo de restrição, call center pode ser uma delas, que é a jornada de 6 horas, e que pode vir entendimento no sentido que não é cabível, ou pelo menos discussão, né? Também pode ser estipulada por acordo individual, mas tem que ser observado os intervalos para refeição ou indenizado, respeitando o mínimo de meia hora. Nesta jornada, a remuneração já inclui o pagamento do DSR, os feriados,
a prorrogação de trabalho noturno, do IVA e se dispensa autorização do Ministério do Trabalho. Quando houver excesso de horas pela necessidade imperiosa, também se dispensa um instrumento normativo, mas vai ter que ser demonstrada que houve essa necessidade, porque senão vai acabar caindo também na situação de invalidação pelo descumprimento da jornada. E revoga a exigência de intervalo de 15 minutos antes do início da jornada da mulher para iniciar uma jornada extraordinária. Regime de compensação, também banco de horas agora pode ser feito por acordo individual escrito, havendo a compensação no prazo de 6 meses. Se houver ausência de compensação integral das horas extras, tem que se efetuar o pagamento, e a mesma coisa na rescisão contratual. A compensação de jornada pode ser objeto de acordo individual, tácito ou escrito, se realizada dentro do mesmo mês. Então, às vezes é uma prática comum que dentro da jornada alguém chegue mais cedo, saia mais tarde. Se houver dentro desse mesmo mês a compensação, também agora ela é permitida. E a lei trouxe que não descaracteriza o regime de compensação se não for não sendo devida o pagamento das horas extras, se não for ultrapassada a jornada máxima adicional, a máxima semanal. E quando houver prestação de horas habituais, não descaracteriza a compensação, ela não é tida mais como jornada complessiva. Tempo à disposição. Também muita polêmica se tem, muitas ações discutem a questão das horas em itinerary e do período que excede a jornada normal, quando muitas vezes o trabalhador permanece na empresa. Então, a lei diz agora que não configura tempo à disposição aquele período que exceder a jornada normal, a tolerância de 5 minutos da entrada e na saída, quando o empregado, por sua escolha, por exemplo, ele busca proteção nas dependências da empresa, ou se ele adentra na empresa para exercer atividades particulares, como lazer, refeição, descanso, higiene pessoal, a troca de uniforme não é mais considerada tempo à disposição. Quando não houver obrigatoriedade de troca na empresa, né? Agora, se a empresa obriga que ele troque lá, a lei trouxe taxativamente que isso pode ser considerado tempo à disposição. Relacionamento social, entre outros. Então, hoje claro que a prova vai cair sobre a empresa, mas acaba aquela situação do empregado que ele fica um pouquinho até mais tarde, porque ele vai para a faculdade depois. Então, aquele tempo que ele ficou ali é considerado tempo à disposição. Se a empresa tiver mecanismos de se provar que ele estava ali por interesse dele, não vai ser devida, as horas extras não são devidas. E o intervalo também, outro tema muito polêmico. No passado, a concessão de intervalo para refeição e descanso era uma mera infração administrativa, depois veio o entendimento de que, se não concedesse integralmente o intervalo para refeição e descanso, deveria ser pago integralmente aquele período como extraordinário. E agora a lei vem e diz o seguinte, que só aquele período que não foi usufruído pelo empregado é que vai ser acrescido de 50% e ele tem natureza indenizatória. As férias, agora é possível fracionar as férias em 3 períodos, um deles não inferior a 14 dias e os demais não inferiores a 5 dias corridos, que isso implica o alcance também do sábado e domingo, chegando a 7 dias, né? Precisa ter a concordância do empregado
e veda-se o início das férias 2 dias antes que antecede o feriado ou descanso semanal remunerado. E revogou o artigo que exigia a concessão de férias em período único para menores de 18 anos e maiores de 50 anos. Houve uma ampliação das parcelas tidas como não remuneratórias, ainda que pagas habitualmente, como ajuda de custo, ajuda à alimentação, exceto se for em dinheiro, né? Diárias para viagem, prêmios, quando forem bens, serviços, valores e abonos. Aqui certamente muita discussão ainda pode vir à tona sobre o assunto, porque trouxe o abono de uma forma geral. Então a matéria talvez não seja tão pacífica assim. Explicitou também que não constituem parcela remuneratória assistência médica, assistência odontológica, mesmo se houver uma modalidade de planos diferentes, o reembolso de medicamentos, de despesa de médicos hospitalares, óculos, próteses, aparelhos ortopédicos e despesas similares. Quando houver reversão ao cargo anterior de empregado exercendo o cargo de confiança, ele perde a gratificação, qualquer que seja o tempo na função, o que antes se entendia que aquilo se incorporava ao salário. A equiparação salarial também sofreu algumas mudanças. A principal delas é que agora, se antes era necessário que fosse a função idêntica para o mesmo empregador, na mesma localidade por conta da súmula 6 aqui era em mesmo município, e diferença de tempo de serviço de 2 anos, não superior a 2 anos, agora, além da função ser idêntica, mesmo empregador e estabelecimento, não é mais localidade, ou seja, é o mesmo estabelecimento, o trabalho de igual valor, o tempo de serviço entre as pessoas não pode ser superior a 4 anos para o mesmo empregador e 2 na mesma função. Então, houve essa alteração. Em relação à segurança e saúde do trabalho, ponto mais polêmico para as instituições de saúde diz respeito à sua gestante, né, nas atividades insalubres, né, que foi considerado grau máximo, afastamento sem prejuízo da remuneração. Grau mínimo e médio, o afastamento mediante atestado médico de confiança. Então, aqui a gente tem muita polêmica em torno do assunto, em torno da proteção da gestante, em relação ao fornecimento do atestado médico, que o médico não conhece as condições reais da empresa. Então, é um tema que vai ser bastante discutido. A mesma coisa se diz em relação à lactante, que em qualquer grau o afastamento se dá mediante o atestado médico de confiança. Quando houver o afastamento, os valores pagos pelo empregador serão compensados no recolhimento da contribuição previdenciária, e a impossibilidade de exercício da atividade em área salubre considera-se gestação de risco e a concessão do auxílio do salário maternidade. A lei permitiu também que os períodos de amamentação não possam ser definidos em acordo individual de trabalho. E quando diz respeito à higienização de uniforme, é uma responsabilidade do empregado, exceto quando for necessário produtos ou procedimentos diferentes utilizados para vestimentas de uso comum. É o caso, por exemplo, daqueles aplicadores de produtos químicos que não pode ser lavada a roupa misturada com a roupa doméstica. Então, para esse tipo de situação, a higienização do uniforme fica por conta da empresa.
A rescisão contratual também, nós temos aí incorporado no nosso sistema jurídico a obrigatoriedade da rescisão do contrato de trabalho com homologação pelo sindicato da categoria para aqueles trabalhadores com mais de um ano de empresa. Cai por terra agora a homologação da rescisão contratual. Basta apenas entregar ao empregado os documentos que comprovem a comunicação da dispensa aos órgãos competentes, efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias do término do contrato. Não se obriga mais a um dia depois do aviso, um dia para quem cumpriu o aviso prévio, 10 para quem não cumpriu, então agora é tudo 10 dias. E com a baixa na CTPS, esse documento que o empregado pode requerer aqui o seguro-desemprego e a movimentação da sua conta do fundo de garantia. Aqui as empresas, de certa forma, vão ter que tomar cuidado redobrado também com relação ao cálculo das verbas rescisórias, né? Porque não vai ser mais obrigatória a passagem pela DRT, pelo Ministério do Trabalho ou pelo sindicato. Outra novidade é a rescisão por mútuo acordo e quitação anual das obrigações. Na rescisão por mútuo acordo, como acontece hoje, de certa forma, no PDV, é uma categoria similar, mas quando a empresa consentir em rescindir um contrato também de interesse do empregado, ele vai receber metade do aviso prévio e da multa rescisória, vai poder levantar o fundo de garantia limitado a 80% do saldo, mas não vai ter direito ao seguro-desemprego. E também, uma forma de se evitar reclamações trabalhistas, o empregado e o empregador, eles poderão firmar na vigência da relação de emprego um termo ou mesmo após o término da relação, um termo de quitação anual das obrigações trabalhistas perante o sindicato da categoria. Então, aquilo, quando houver essa quitação, ela reforça a empresa junto a eventuais ações, que aquilo tudo foi conferido, averiguado. Claro que não vai evitar uma ação, mas ela respalda a defesa da empresa, demonstrando que tudo foi conferido, averiguado anualmente e que estava tudo em ordem. O termo de quitação, o que ele deve conter? Discriminar as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas especificadas. Tá? Então, ele liberou todas aquelas parcelas, não tem mais o que se discutir, mas não impede que ele venha a discutir outras parcelas existentes. O trabalho também em regime parcial sofreu alguma alteração, 30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras, ou 26 horas semanais, com possibilidade de 6 horas extras. O acréscimo de 50%, e as horas extras podem ser compensadas diretamente até a semana posterior à execução do serviço, né, do trabalho, e quitando-se na folha no mês subsequente. O mesmo regime de férias do empregado a tempo integral e o direito a bônus pecuniário de férias. Então, ele também tem o direito. Surgiu também o contrato intermitente, muito pedido por aqueles estabelecimentos que não têm aquela regularidade de eventos, em que acaba havendo alternância de período de trabalho. Ele pode ser pactuado por dia, hora ou meses,
A indicação da jornada, ela tem que ser feita com 3 dias de antecedência e o empregado tem 1 dia para aceitar. Ele pode recusar, porque ele pode estar prestando esse mesmo tipo de serviço para outra empresa e a recusa não caracteriza insubordinação. Mas depois que as partes ajustarem o aceite, se qualquer uma delas descumprir o que foi acordado em termos do dia do trabalho, pode haver uma multa de 50% para ambas as partes e pode-se fazer a compensação no trabalho posterior. Ele tem direito às férias, ao saldo de salário, ao 13º, as férias de 30 dias a cada 12 meses, e o período de inatividade não é considerado tempo à disposição do empregador. Saiu o slide? Saiu aqui, saiu. Peraí, deixa eu ver. Aqui, voltou. Muito cuidado, as empresas devem tomar muito cuidado na contratação de autônomos. Porque agora a lei, na verdade, ela veio dizer o seguinte: as empresas sofriam muitas ações baseadas no artigo 3º da CLT. Mas ele era autônomo, mas trabalhava com exclusividade de forma contínua. Então, caracterizaria o vínculo de emprego. A lei veio e diz o seguinte. Mais perto? Você pode arrumar mais uma linha para mim? A lei vem e diz o seguinte: contratação de autônomo com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a condição de empregado se tiverem sido cumpridas por aquele todas as formalidades legais. Então, na verdade, que a lei veio e disse o seguinte: olha, uma vez que você preencheu todos os requisitos que qualificam você trabalhador como autônomo, ainda que você preste trabalho com exclusividade de forma contínua ou não, você é autônomo. Mas, na verdade, o artigo 2º e 3º da CLT, que trata dos requisitos da subordinação, eles continuam válidos. Eles não foram revogados. Esse é o princípio que norteia a justiça do trabalho, o princípio da primazia da realidade. Então, não basta exclusivamente contratar um autônomo legalmente assim constituído para se afastar a caracterização do vínculo de emprego. Nós estávamos falando do ano extrapatrimonial. Houve aí do tempo perdido, mas não tem problema nenhum. No final eu deixo os meus contatos e eu posso esclarecer eventuais dúvidas por e-mail também. Então podem ficar à vontade para me mandar e-mail. E a novidade em relação ao dano moral, ao dano extrapatrimonial trazida pela lei, é que agora vai haver uma tarifação. Que isso, de certa forma, traz uma segurança jurídica, porque as empresas, de uma forma geral, nas ações, elas ficavam vendidas ao entendimento subjetivo dos juízes e cada um fixava o valor a sua forma. Então, você tinha situações semelhantes com valores muito discrepantes. Então, isso também foi agora alterado pela nova lei que entra em vigor. Também, com muito sacrifício, agora a lei admitiu a arbitragem. A arbitragem é só prevista para os casos em que o empregado perceba aquele salário superior ao teto da Previdência Social 2 vezes e tem que haver no contrato uma cláusula pactuada que permita a arbitragem. O acordo extrajudicial com homologação na Justiça do Trabalho, como acontece na Justiça Comum, antes era inviável, não tinha valor algum um acordo judicial
firmado para fim, um acordo extrajudicial firmado em relação ao contrato de trabalho, agora pode ser requerido junto à Justiça do Trabalho, cada parte com o seu advogado, a quitação das verbas, apresentando um pedido de homologação judicial. E outro ponto de muita polêmica ao longo aí de mais de 20 anos, também abrangido pela reforma, é um dos mais importantes, além da negociação coletiva, prevalecendo sobre a lei, é a terceirização. A terceirização, primeiro, agora em março, a Lei 13.429 veio e disse, a lei dispondo sobre o trabalho temporário, né? Então, veio a lei que tratava do trabalho temporário, sofreu alteração, trabalho temporário é propriamente intermediação de mão de obra prevista legalmente, que não se confunde com a terceirização, mas aí veio a lei e disse que ia regular também a prestação de serviços a terceiros. Então, essa lei vigente, que vige agora até novembro, trouxe que as empresas podem prestar serviços a terceiros, serviços estes determinados e específicos a contratante. Mas ela não trouxe o que seriam esses serviços determinados e específicos. Então, os juízes, de uma certa forma, houve muita discussão sobre esta lei e eles continuam entendendo que aplica-se a súmula 331, que trata do conceito de atividade meio e atividade fim, no sentido de que realmente continuaria valendo a súmula 331. A reforma, que vige agora, com vigência agora a partir de 11 de novembro, ela acabou com essa celeuma. Ela alterou o artigo 4º e trouxe o seguinte, que o que é prestação de serviços a terceiros é a transferência pela contratante de quaisquer de suas atividades, inclusive a sua atividade principal, para a pessoa jurídica que possua capacidade econômica de execução de serviços. Com relação à terceirização, o que ficou previsto para a nova lei? É garantir aos empregados durante a prestação de serviços nas dependências da tomadora das mesmas condições de alimento, transporte, atendimento médico, ambulatorial, treinamento, segurança e saúde. Os salários dos empregados da prestadora e outros direitos, eles poderão ser equivalentes, não obrigatoriamente, eles devem ser. E o ex-empregado da tomadora não pode prestar serviços na condição de empregado titular ou sócio da prestadora de serviços antes de decorrido o prazo de 18 meses de encerramento do contrato. Então, aqui a lei instituiu uma quarentena. O artigo 5º reforçou qual é a definição de contratante, que é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, caindo por terra aquele conceito de atividade fim, atividade meio. A responsabilidade, no projeto se previa que a responsabilidade da empresa seria solidária, mas na verdade ela continuou subsidiária, a lei não trouxe nenhuma alteração. As obrigações previdenciárias têm previsão expressa de responsabilidade solidária na própria lei previdenciária. E trouxe alguns requisitos para funcionamento dessas empresas prestadoras de serviço, capital mínimo obrigatório. Então, dificultou aquelas constituições daquelas empresas com capital mínimo simbólico para prestar qualquer tipo de serviço. Quanto maior o número de empregados, maior vai ter que ser o capital social. A execução pode se dar nas instalações da contratante ou outro local combinado.
O contrato tem que prever a qualificação das partes, o serviço a ser prestado, o prazo para realizar, se for o caso, e o valor. Os contratos de prestação de serviços vigentes à época da primeira lei, eles podem ser adequados já às novas regras. E quando houver descumprimento, vai haver a implicação de multa administrativa, mas não é só isso. A gente sabe que a fiscalização do trabalho vai trabalhar muito em cima, arduamente na terceirização. A mesma coisa o Ministério Público do Trabalho. Então, agora, mais do que nunca, a lei tem que ser, os cuidados têm que ser dobrados. Porque senão pode acontecer o risco quando houve a promulgação da lei que tratava das cooperativas. Cooperativas de trabalho sempre houve, né? Depois veio uma lei e disse o seguinte: olha, os cooperados não formam vínculo com as empresas tomadoras de serviço, uma alteração no artigo 442. Com essa disposição legal, acabou havendo, assim, inúmeras cooperativas surgiram e o Instituto caiu no descrédito. Então, aqui a situação é um pouco parecida, ao contrário, a lei agora ela trouxe com clareza, mas agora, mais do que nunca, a empresa vai ter que tomar cuidado, não vai poder ter os requisitos da subordinação, porque vai descaracterizar o vínculo de emprego, tá? E acabar formando com a tomadora. Então, todos esses cuidados precisam ser tomados. E a empresa, então, para isso, é necessária a contratação de empresas sólidas, o efetivo gerenciamento e cumprimento das obrigações trabalhistas, adequar os novos contratos à lei, o cuidado na relação diária com os empregados, como eu mencionei, não pode haver subordinação direta, a gestão do contrato tem que ser ajustada, a execução desse contrato tem que ser dentro dos gestores, e o empregado da prestadora não pode receber ordens, orientações, prêmios, punições da tomadora. Em resumo, o que nós podemos falar é uma lei longa, extensa, houve bastante alterações, mas o que nós podemos falar de uma forma geral é que há efetiva valorização do negociado sobre o legislado, que a lei assegura os direitos previstos na Constituição Federal, permite novas formas de contratação, altera a forma de rescisão dos contratos de trabalho e, quanto à terceirização, normatiza a realidade que antes era tratada pela jurisprudência, reconhecendo a legalidade da terceirização de quaisquer atividades. E desobriga a empresa e o empregado do recolhimento da contribuição sindical, valorizando o acordo extrajudicial e a arbitragem. Em resumo, é isso que a gente poderia falar da lei. Temas específicos podem ser tratados, mais polêmicos, até é motivo para uma exposição integral, e eu permaneço aqui à disposição, caso vocês tenham interesse por algum assunto mais em especial, para ser tratado numa própria oportunidade. Muito obrigada a todos. Márcia, obrigada. Pessoal, está aberta aí para perguntas. Eu vou fazer algumas do chat rapidinho e quem tiver mais, solicita a vez ou manda no chat, tá bom? Deixa eu ver onde que está. Está tudo bagunçado aí, né? Vou fazer aqui a do Carlos, então. Se um funcionário for demitido e ele retornar antes de 6 meses, ele for readmitido pela empresa, como fica o contrato dele de trabalho? A gente tem a questão, só uma pergunta, ele está se referindo não à terceirização, à contratação normal, né?
Normal. Aí você cai na situação da contagem dos períodos antes de 6 meses é considerado como um contrato único de trabalho. Esse é o entendimento. Então, o empregado somam-se aqueles períodos como se fosse descontínuo. Ok. A contribuição assistencial associativa inclui também na desobrigação? Sim. Todas as contribuições destinadas aos sindicatos, elas passam a ser facultativas e só podem ser, se assistencial objeto de negociação coletiva, ela depende de expressa autorização do empregado para ser descontada. Tem que mandar a carta? Eles estão perguntando. A empresa ela vai ter que fazer alguma forma porque o que acontece? O modo ainda de execução vai ter que ser estruturado de uma forma que o empregado, não vai adiantar a empresa falar assim, olha, eu mandei carta para o empregado, ele silenciou, descontei. Na verdade, é o oposto. Vai precisar haver um meio de comunicação em que diga para ele, você autoriza, se você autorizar, me diga expressamente. Caso contrário, a empresa não pode fazer nenhum desconto. E os setores como o SESMIT ou os serviços, eles podem ser terceirizados? Em tese, as questões de segurança e medicina da empresa, elas não comportam negociação em relação a este segmento, mas, na verdade, se você pode conseguir, pela nova lei, você pode terceirizar toda e qualquer atividade. Então, eu entendo particularmente que se obedecer à lei em relação à composição mínima e não tiver nenhuma vedação na lei dizendo que aquela composição tem que ser formada por empregados próprios, ela pode ser terceirizada. A aplicação das novas regras poderão valer para os contratos de trabalho vigentes? Essa é uma discussão que realmente vai ter muita polêmica. Por quê? A lei vigora a partir do momento da sua publicação e alcança todos os contratos. Tá? Esta é a regra básica. No entanto, nós já, nos nossos debates sobre o tema, devido à relutância de aceitação da reforma trabalhista, muitas teses já estão sendo formadas no sentido de se aplicar somente aos contratos novos. Tá? Então, do ponto de vista técnico-jurídico, eu não tenho dúvida que alcança todos, mas a matéria não vai ser pacífica. Já tem entendimento nessa linha dizendo que alcança só os contratos novos. Me tira uma dúvida. A gente estava no banco de horas. Então, o funcionário ele tem horas, ele tem que pagar as horas, suponhamos que está devendo horas. Então, ele tem que pagar todas essas horas no período de 6 meses. Se ele não pagou nesse período de 6 meses, a empresa cobra ele, um exemplo, 2 anos depois. Você está devendo 150 horas. É certo? Não, a empresa, ela tem que, no período de 6 meses, ela tem que fazer toda essa compensação, todo o ajuste. Caso contrário, ela não vai poder cobrar do empregado. Desse período, contando ainda,
no exemplo de 2 anos, e o funcionário ele tem que começar a pagar, porque senão tem as punições e etc. Então, quer dizer, não deve. A pessoa não tem nem a obrigação de estar pagando, embora esteja errado, porque ficou devendo horas. Mas aí, se ficou no prazo de 6 meses, você não pagou, se a empresa não cobrou, enfim. Então, tem esse problema. Então, eu não preciso estar cumprindo, depois de 2 anos, ficar pagando esse restante dessas horas. Não é nada obrigatório. Você tem... Alô? Como nós dissemos aí, a lei agora trouxe, a gente tem aqui o parágrafo 2º da lei, que ele diz, o parágrafo 5º da lei, em relação ao artigo 59. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período de 6 meses. Então, esse é o prazo para haver a compensação. E como eu mencionei no início, vigora o princípio previsto no artigo 9º e 468 da CLT. Esta gestão é da empresa. É a empresa que tem que, sem prejudicar o trabalhador, no prazo de 6 meses, ajustar toda essa compensação. Sobre a mudança nas férias, temos um acordo que está em vigor até junho de 2018. Como ficará nesse caso? A pergunta de Mogi Guaçu. Nós precisamos conhecer o que prevê esse acordo. Se ele for mais benéfico, prevalece o acordo. Aliás, para toda e qualquer matéria, os acordos coletivos vigentes, eles permanecem se forem mais benéficos ao trabalhador. Tá. Ele tem que conter sobre... Agora eu não sei como que é a pergunta, deve estar lá em cima, foi do pessoal de Conselheiro Lafayette de Minas. Meus participantes tiver... Não, Lafayette. Desce tudo, Rodrigo. Espera um pouquinho, tem umas perguntas. Cheguei atrasada. Sobre o 12/36, pode-se fazer extra de 100%? Então, essa é outra matéria que pode vir a trazer discussão, sim. Para a conclusão inadiável do serviço que já foi começado, a lei permite essa brecha da possibilidade de você concluir o serviço. Agora, a realização de horas extras contínuas, ela pode vir a trazer a descaracterização da jornada. Tá. A comissão de representantes dos empregados também entra em vigor em novembro, terá que ser comunicado aos funcionários para se inscrever há quanto tempo antes da eleição? E a lei não trouxe, deixa eu ver se ela trouxe alguma coisa em termos de prazo para abertura, mas eu acho que ainda não. Talvez tenha que ser regulado posteriormente, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Artigo 510. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias,
contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para inscrição e candidatura. Então, aqui a gente pode entender, como a lei não está em vigor ainda, que tão logo ela entre em vigor, a empresa passe a abrir o edital para convocação para as eleições. Tá. Sobre a ajuda de custo, incorpora ou não no salário? Foi? Eu tinha falado. Não sei se foi ouvido, pela nova regra, não. Tá. A empresa é obrigada a fracionar as férias em 3 períodos, ou pode negociar com o empregado? Não, ela não é obrigada. Eu sou mídia. Não, ela não é obrigada. Na verdade, o empregado também tem que concordar. É uma opção a fracionamento em 3 vezes. Sempre respeitado um deles o período mínimo de 14 dias. Se houver convenção ou acordo coletivo prevendo escala especial 10 por 36 com 2 horas de intervalo durante o dia e 3 durante a noite, pode o empregador fazer acordo individual para a escala 12 por 36 com 1 hora só de intervalo? Esse último poderá prevalecer por ser mais específico? Ótima pergunta, hein? Uma sinuca de bico. Na verdade, o que a lei traz, nós partimos do princípio sempre de que a lei mais benéfica, embora o negociado prevaleça sobre o legislado pela nova lei, nós temos aqui a situação de um empregado que, na verdade, já tenha em acordo ou convenção coletiva uma previsão. Se ele tem acordo ou previsão coletiva, o individual poderia alcançá-lo se ele, o acordo individual, se em condições inferiores, se ele se inserisse naquela regra que nós colocamos no começo, de perceber salário superior a R$11.000, 2 vezes o teto da Previdência, dá R$11.000 e um pouquinho mais, e possuir recurso superior. Senão, a tendência aí é que se prevaleça a regra coletiva. O período de amamentação é o mesmo, mas a lactante poderá ver o horário melhor? O período é o mesmo, não houve alteração. O que a lei tem como previsão agora é que pode ser negociado com a lactante os horários, o tempo que ela vai ficar fora, as partes que podem ajustar. Tá. Ele tem que conter sobre a porcentagem da insalubridade, mas a mesma não é qualificada por um engenheiro de segurança com visita em loco.
Eu não entendi. Ele está falando em relação ao acordo. Ó, em relação ao acordo coletivo. Se ele tem que conter sobre a porcentagem da insalubridade, mas a mesma não é verificada por um engenheiro de segurança com visita em loco. Não, as normas de segurança e medicina do trabalho, elas são inegociáveis, elas permanecem. O que acontece agora, pela nova regra, é que as partes podem, para se evitar ações trabalhistas, o sindicato, junto com a empresa, eles verificam o local de trabalho e consensam que o adicional de insalubridade naquele local é 30%. Então, se houver uma reclamação, o juiz vai receber e vai falar, não, já foi averiguado pelo sindicato, já foi averiguado pela empresa. Em conjunto, lá é 30%, não se cabe mais discutir para mais ou menos. Agora, outra questão é se a avaliação do local foi feita porque não é competente, de margem a anular aquela classificação de insalubridade. Bom dia, doutora Márcia. Quem fala é Carlos, eu sou aqui da FEOSP. Eu tenho uma dúvida com relação ao adicional de transferência. Houve alguma alteração com relação a esse tema? Não, não houve nada em relação ao adicional de transferência. Tem mais uma pergunta? O pessoal tem mais alguma dúvida? Espera um pouquinho, tem um monte de perguntas. A aplicação das novas regras poderão valer para os contratos? Já foi. Já. Bom, doutora Márcia, não temos mais nenhuma pergunta. Se não tiver mais nenhuma pergunta, então, do pessoal, eu vou dar por encerrada a sessão. Eu vou deixar para a senhora falar mais um pouco sobre essa nova regra e agradecer. Então, como eu tive a oportunidade de mencionar, a matéria contida na nova legislação, ela é extensa e vai ser objeto de muita discussão. Então, mais do que nunca, as instituições de saúde, as empresas de uma forma geral, têm que ficar muito atentas, controlar mais do que nunca a sua gestão de terceiros e trabalhar muito em cima das convenções e acordos coletivos existentes e atentar para aqueles empregados que ganham salário superior a R$11.000 em relação às possíveis negociações e vantagens que são concedidas aos trabalhadores. Tudo isso, junto às negociações de uma forma geral, aquelas cláusulas que se tem nos acordos, que antes não conseguia se alterar, eu aconselho as empresas que previamente já comece a provocar os sindicatos, mandar a sua pauta de reivindicações para tratar estes assuntos. E eu continuo à disposição no e-mail que se encontra aí na tela para vocês. Prazer mais uma vez estar aqui. Obrigada. Doutora Márcia, obrigada. E desculpa aí, caiu o nosso sistema, mas restabeleceu rapidinho. Obrigada a todos e até a próxima. Pessoal, não tem agenda de outubro ainda, e assim, na semana que vem, que tiver tudo certinho, eu mando para vocês, tá bom? Obrigada, um abraço.